Então, cada dia também, os pacientes também estão ganhando mais consciência do uso dessa ferramenta, tá? Então, quem já utilizou, o paciente que já utilizou, foi bem atendido, né, teve resolutividade, no sentido, não precisa você resolver tudo, chegar ao final e falar, ó, é isso aqui, o teu caso é isso, esse medicamento, tá ok. Não, se você encaminhar ele também para o atendimento presencial quando necessário, você está resolvendo, porque você está dando a conduta correta para ele. Olha, isso daqui você precisa ser atendido por um médico especialista dessa área. Isso daqui você precisa ir agora no pronto atendimento, não pode ficar esperando em casa, precisa ser avaliado hoje, tá? Porque o que que acontece? Se o paciente não tem acesso ao atendimento médico, tem duas coisas que podem acontecer, em geral, né? A segunda coisa pode se dividir em mais outras, mas uma coisa é o seguinte, ele pode se automedicar. E a gente sempre, né, luta aí para as pessoas não se automedicarem, porque tem problemas da automedicação, pode piorar e agravar um quadro, pode mascarar um quadro que pode piorar mais na frente, né? Então, eu sou sempre a favor do paciente ter acesso ao médico do que não ter acesso ao médico. E isso não é uma coisa que só eu acho sozinho, né? Alguns países que usam a telemedicina há mais tempo, Dinamarca, por causa da Groenlândia, né, que é um território hoje autônomo, mas ela depende da Dinamarca nos serviços de saúde, porque a Groenlândia é um território muito isolado. Então, eles têm uma linha ética que é essa mesmo. Antes o paciente tem acesso a um atendimento do que nenhum acesso. Eles não restringem o acesso do paciente ao uso da telemedicina. A Austrália também tem isso, tá? Eles acham mais ético você dar acesso do que restringir o acesso. Essas semanas agora, passada e retrasada, eu fiz um curso de telemedicina de uma universidade da Austrália. E eu achei muito interessante, né, que eles tinham lá os links para você ver materiais de referência e conhecer o sistema de saúde da Austrália e tal. E um dos materiais já usa a inteligência artificial, é um serviço público, tá, de um território australiano, tá? Lá eles dividem por territórios, não estados, né? Então, um território da Austrália, que é bem isolado, as cidades no interior são bem isoladas, eles têm um serviço de telemedicina que começa com, no site, o paciente entrando num formulário. Então, logo que entra, ele já tem um aviso grande. Se você tem sintomas desse tipo, né, dor torácica, teve alguma convulsão, né, algo mais grave, você não usa o serviço, liga no 0800 deles lá e já vem lá o transporte para levar o cara para o atendimento presencial, né, um serviço de emergência. Se você não tem nada daquilo, ele começa o questionário. Aí você vai lá, vai respondendo perguntas. Onde é a parte do corpo que está sendo afetada? O que é? É a pele? O que é? Tem vermelhidão? Tem coceira e tal? Aí ele vai perguntando várias coisas de acordo com o início das perguntas que você respondeu. E aí ele vai dando a sequência, né? Pergunta a tua idade, pergunta várias coisas, tem doenças, tem alergias e tal. Lá no final, ele é um sistema de inteligência artificial. Lá no final, ele direciona o paciente para ou um serviço de atendimento que ele fala, ó, você tem que procurar mesmo um atendimento presencial, tem que ir agora. Ou para um serviço de telemedicina com o médico, que vai fazer a teletriagem médica, ou ainda, chegou ao ponto que eu fiz todo o teste lá no site, que ele falou assim, ó, não, o teu caso aí, eu botei um caso assim que não ia ter problema nenhum, né? Eu fui respondendo assim, ó, teu caso não é nenhuma emergência, não precisa de atendimento médico, tu pode ir na farmácia e conversar com o farmacêutico. Foi essa a resposta que ele deu no final. Eu até vou entrar lá no site de novo e vou printar essas telas que eu vou fazer um vídeo sobre isso, que eu achei muito legal, porque eles usam da inteligência artificial para já fazer essa triagem, tá? Alguém vai questionar, mas pode ter problema. Mas eu tenho que trazer aqui o que está sendo usado. Lá na Austrália eles estão usando, né? E pelo visto deve estar dando certo, senão eles não iam estar usando, né? Então a Austrália, ó, ela já faz isso há muito mais tempo, porque a Austrália é um país continental, assim como o Brasil. E o interior da Austrália é deserto. Tem poucas cidades no interior e a população tem pouco acesso a serviços de saúde especializados. Então, eles têm um sistema de telemedicina já há muitos anos funcionando lá. Por exemplo, a teledermatologia na Austrália, com as questões de lesões pigmentadas, porque lá é um dos países que tem muito melanoma, eles já fazem isso há muitos anos, né? Então, vamos continuar aqui, né? Estava falando aqui, me empolguei, né, para contar um pouco da história lá da Austrália, que eu achei muito, muito legal.
Outra questão também, eu estava falando dessa consciência dos pacientes em relação ao uso da telemedicina, tá? O que acontece? Tem uma geração de pacientes que estão agora na idade adulta e são nativos digitais. Esses pacientes, né, essas pessoas que são nativos digitais, eles já começam a questionar a necessidade de se deslocar até um atendimento médico presencial, porque muitas vezes, quando o médico entende que é uma situação mais trivial, que não é nada de emergência e tal, eles também começam a fazer associações. Eu fui lá no hospital e saí de lá, me prescreveram só um Tilenol, né? Fui lá e o médico nem me examinou, porque às vezes na anamnese o médico viu que não era nada demais, né? E aquele plantão cheio e o cara nem examinou, né? E aí eles começam a associar isso e falar, por que eu tenho que me deslocar até lá, né? Então, já tem alguns pacientes que já entram em contato, já pedindo por uma consulta de telemedicina para saber se precisa ir até o consultório. Porque se não precisa ir no consultório, ele não quer ir, né? É uma geração nova que está vindo com essa mentalidade, porque eles já se relacionam pela internet, eles têm aí relacionamento de amizade, afetivo, tal, começa na internet, né, através de sites de relacionamento, sites de redes sociais, para depois virar uma amizade real e até um relacionamento afetivo. Tá? Então, para eles, a medicina também é assim, é um relacionamento com o médico, eles querem iniciar de forma online. E, do outro lado, tem pessoas que falam assim, mas os idosos não vão aderir à telemedicina até eles usarem. Quando eles usam, eles falam, poxa, não precisei me deslocar, não precisei pegar trânsito, né? Não precisou o filho, o cuidador ir junto, né? E tal. Então, eles veem a vantagem e começam a querer utilizar esse sistema. Então, eu acho que se você não estiver oferecendo essa ferramenta, mesmo que você não vai, eu não vou usar todo dia, né? Não quero usar todo dia, não é isso, tal. Mas se você não oferecer essa possibilidade para o seu paciente, alguém vai estar oferecendo, né? E tem desde empresas que estão oferecendo aí planos de atendimento por telemedicina, e até colegas médicos da sua especialidade que estão oferecendo. Então, se você não tem a oferta desse serviço, você está aí em desvantagem na concorrência, né?